gente vai falar sobre dinheiro, né? Dinheiro, quem não o quer para poder fazer as suas loucurinhas, enfim. E é muito legal como a gente vê uma relação extremamente direta entre ter dinheiro, né? Assim, ter dinheiro, não ter dinheiro, saber lidar com dinheiro, não saber lidar com dinheiro e a estrutura psicológica das pessoas, a estrutura emocional. Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso, porque, gente, pra gente começar, eu vou trazer aqui um par de opostos muito legal pra gente refletir, né? A primeira coisa que a gente vai pensar aqui pra falar um pouquinho sobre dinheiro, sobre finanças, é a palavra valor, é a valorização. É a gente começar a refletir pra que serve o dinheiro. E tem um filósofo, que agora me fugiu o nome dele, porque com certeza aqueles nomes que eu não sei falar, mas depois eu deixo aí nos stories. Ele tem uma frase dele que eu amo muito, que ele fala assim: o dinheiro é a coisa mais espiritual que tem. E de tão espiritual se torna a coisa mais material. E a gente vai entender isso aqui hoje. Muita gente já ouviu falar, né, que o dinheiro que a gente tem na conta é só um número, porque se você for lá no banco bater e falar: Senhor, quero os meus papéis impressos, a gente não vai achar, né, não vai ter. Mas a gente vai estar falando aqui sobre valor. Então essa live, gente, se conecta com uma live que eu fiz sobre valorização. Então vamos lá, vamos tentar entender o que é o dinheiro aqui pra gente, tá? E vamos começar a pensar primeiro num animal, pra gente pensar. Então o animal, o que ele precisa fazer para poder existir, para poder manter a tua existência? Ele precisa caçar para ele poder comer, para ele poder se manter, e ele precisa se abrigar, ele precisa saber defender a vida dele, o valor dele, tá? Nós, lá na antiguidade, de alguma forma, quer dizer, lá, aliás, nasceu, é isso que a gente tem que fazer, mas na antiguidade a gente foi aprendendo a fazer esse tipo de trabalho para subsistência de uma outra forma. Então a gente não precisa correr aos campos como pôneis aloprados para caçar a sua comida. Você cria lá o seu boi ou planta a tua batata e você começa a fazer troca. E a moeda facilita essa troca, porque ela atribui um valor para as coisas. Só que para a gente poder saber lidar com dinheiro, lidar com valor, se você não sabe qual é o seu valor e o que é valor, você vai ser uma pessoa que nunca vai saber lidar com dinheiro, porque você vai ser possuído por tudo que você deseja, desde uma caneta até uma coisa extremamente cara. E nunca vai ter dinheiro na conta. Como assim? Sempre é pouco, sempre vai faltar, sempre vai ter um problema, sempre vai acontecer uma tragédia, uma desgraça. Por quê, gente? Porque a palavra, o dinheiro, ele é o símbolo do nosso valor. E o que é o seu valor? Seu valor não é você se achar uma pessoa cara, barata, gostar de luxo, não gostar. Descobrir o seu valor é autoconhecimento. E isso fala das nossas raízes, isso fala da nossa criação, isso fala de quem nós somos, isso fala da gente ter uma consciência para saber o nosso próprio valor. Então vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vou dar um exemplo meu pessoal. Eu nasci numa cidade do interior, né? Eu nasci em Campinas e cresci em Vinhedo. Isso, gente, Vinhedo é uma cidade que só morava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, meus avós, no caso, que estão pequena, né? E aí eu estudava numa outra escola, numa outra cidade, que também era do interior, uma escola alemã, que prezava muito pela cultura. Depois eu fui me mudando, fui indo pro Rio de Janeiro, né? Morei na Zona Sul a minha vida inteira, depois me mudei pra Barra. Então, a nossa trajetória de vida, o lugar onde a gente estudou, a cultura que a gente teve contato, vai falar pra gente sobre aquilo que a gente precisa pra nossa subsistência. Como assim? Já perceberam e já viram aquelas pessoas que, por exemplo, nascem numa família paupérrima, mas elas são diferentes? Elas têm o físico diferente, o gosto é diferente, elas têm uma cabeça diferente, elas estão fora do contexto. E por que isso, gente? Porque o seu valor vai falar muito de cultura e estética. E eu vou explicar o que é isso. Bem, cultura é aquilo que a gente precisa para se alimentar. Para alimentar a nossa cabeça, para resolver problemas, para conhecer, para ampliar a consciência. E isso é uma coisa que deveria ser muito valorizada no Brasil e não é. E é por essa razão que nós temos um problema econômico absurdo no nosso país. E sempre vamos ter, porque o brasileiro, ele quer a coisa
boa, mas ele quer da maneira fácil, o que não acontece. E a gente vê que hoje, entre escola e televisão, televisão é mais valorizada. Entre educação e você ter um carro bom na tua garagem, a pessoa prefere ter um carro bom, morar numa casa chechelenta, mas o carro é bom. Então, a ideia de valor das coisas fala também de valor de subsistência. Se eu não sei o que eu preciso para poder existir, se eu não sei o quanto eu preciso, por exemplo, como é que a minha cabeça funciona, como é que a minha psique funciona, quais são os problemas, né, recorrentes que aparecem na minha vida, onde eu preciso investir para poder resolver meus problemas, as pessoas não sabem. E a gente vê dois tipos de pessoas: aquelas que não fazem nada em relação a isso, né, não buscam, não estudam, não fazem nada, e aquelas que fazem excesso. Então tem trilhões de títulos, é PhD, PH qualquer coisa, e não sei o quê, e acha que caga a regra, mas não caga, porque não inventou nada, né? Só tá ali provando que sabe o que já foi descoberto. Às vezes, talvez, tenha ali uma veia de um pesquisador, mas a gente vê que esse excesso fala de uma falta de autoconhecimento. Fala daquilo que a gente não sabe que é preciso para nós. É igual, por exemplo, quando a gente vai falar de coisas de qualidade. Vou dar um exemplo aqui também de valor, que eu já falei aqui para vocês em outra live. Você comprar uma bolsa Louis Vuitton por 15 mil reais, não interessa se você tem um helicóptero na sua casa, se você tem 14 casas. Não, 15 mil reais não é preço de bolsa, nem aqui nem no inferno. Por quê? Porque o valor não está condizendo com aquela coisa que é. E as pessoas não têm essa noção. Mas aí você está comprando o quê? Aquilo que você vai ter por ter a bolsa. Prestígio, autoestima, valorização que vem de fora para dentro. E é por isso que a gente tem essas coisas que são absurdas. Mas uma bolsa Louis Vuitton aqui nos Estados Unidos, para quem ganha em dólar, é digna. Por quê? Porque aqui você gasta $1.200 numa bolsa. E $1.200, ok, R$1.000, né, $1.000 o preço de uma bolsa. Agora, 15 mil... a pessoa tem que ser estapeada, entendeu? Porque tá fora. Ah, mas se ela ganha R$1 milhão, é outra coisa que a gente tem que pensar. Pra que a gente quer ganhar 1 milhão, 3 milhões, milhões de reais? Porque as pessoas não sabem nem o que fazer com o dinheiro. Não sabem mesmo, tá, gente? Ou aquelas pessoas que vão ganhando dinheiro e deixam guardado para uma emergência, que nunca vai acontecer. Que nunca aconteceu, mas tem que ter aquilo. Então, gente, lidar com dinheiro, lidar com o valor das coisas, saber o que você é. E eu falei também que valor está ligado à estética. E estética não é beleza, não é se arrumar, não é botar uma coisa, cara. Estética, ela é consequência da cultura, da inteligência. Estética é uma forma de você melhorar, né, a sua vida. O nosso telefone hoje, celular, é estético, mas ele não é estético porque ele é bonitinho, porque ele é funcional. É mais funcional. Lembra daquele teclado absurdo que a gente tinha para escrever uma mensagem? Era 2 anos. Já é 2 anos hoje no WhatsApp, se você tem uma certa idade. Se você não tem essa certa idade, imagina na época daquele telefone que abria, que, né, ficava o ABC numa tecla só. É um inferno aquilo. Então, você vai colocando a estética junto com a cultura, junto com a inteligência, para fazer o seu improve. E você faz isso em você mesmo. Então, saber... E o teu valor é aquilo que você precisa para poder estar vivo. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo meu, tá? Meu, Cristiane. Eu odeio lugar feio. Eu posso morar numa casa pequena, num ovo, mas tem que ser um lugar que eu me sinta bem. Tem que ser um lugar que eu saia, tem uma rua asfaltada, tá bonitinho. Por quê? Porque isso é importante para mim. Porque, mas por quê? Porque é só bonito? Não, não é porque é só bonito. É porque fala de cultura, fala de lei, fala de respeito, fala de calçada, fala de pessoas que não jogam lixo na rua. Vamos falar de várias outras coisas que fazem parte da nossa cultura. O nosso grande problema é que a falta de autoconhecimento faz você desejar o que não é você. Então vamos dar um exemplo simples. Imagina que um leão nasceu hoje na selva, só que os primeiros animais que ele vê é pato. E aí ele começa a perceber que o pato limpa lá as penas dele, e o pato mergulha na lagoa e faz a pirueta louca, e sei lá do que. E ele começa a sentir vontade e desejo de coisas que não são da natureza dele. E muitas das vezes a gente nega a nossa natureza, porque a gente vai ser acusado ou de não ser ambicioso, ou de ser ambicioso demais, ou de ser fútil. Quantas mulheres eu canso de ver
Quantas mulheres trabalham a beleza da psique, vão fazer autoconhecimento, se descobrem, mas aqui fora o corpo é uma tragédia. Porque não se cuidam, porque não tem aquele prazer, né, que você tem que ter, porque isso faz parte da expressão do teu autoconhecimento, de você se arrumar, de você se cuidar, de você tá bem com você dentro e fora. E só ficam ou dentro ou só ficam fora. E aí quando quer fazer alguma coisa fora é acusada de futilidade. Ai, fulano tá sendo isso, tá sendo aquilo. Uma chatice. Mas isso acontece, principalmente se a gente ainda tem aquela crença religiosa na nossa cabeça que tem que ser humilde, desprovido, pobre, que não tem que ter nada, o que não tem nada a ver com espiritualidade. Porque se tivesse, meu bem, Brasil só ia ser esse lugar de gente evoluída, né, gente? Brasil, Haiti, esses lugares que tem essas pobrezas absurdas, ia ser só gente desapegada e evoluída. E não é. Apego e desapego tá falando sobre isso, sobre aquilo que é necessário para você e que você tem que sim que ter apego, porque é necessário. Eu tenho que ter apego ao dinheiro que eu preciso para poder fazer meu mercado todo mês. Senão eu não como. E o que é ter esse apego? É ter esse zelo, é ter esse cuidado, é eu trabalhar por isso, mas eu não preciso comer num restaurante 5 estrelas todo dia, porque não é da minha natureza, não é uma coisa que me é necessária, mas eu também não posso comer pão com ovo, que é outra tragédia. Então você vai sabendo dar valor, e aí quando você começa a saber, a dar valor a si, a olhar para si, a entender quem você é, qual é a tua história, aí você pode começar a questionar os seus desejos. Porque aí você vai descobrir que muitas coisas que a gente deseja não é nosso, é de fora. E a gente não consegue perceber isso. Então ficam aquelas pessoas querendo ter, não, eu preciso investir, agora a moda é investir meu dinheiro, eu quero investir meu dinheiro. Tá certo, tem lá a sua segurança, investa o seu dinheiro, mas viva também. Mas aí eu tenho que tomar cuidado porque amanhã eu posso perder meu emprego. Então você vai fazer uma terapia. Porque você tem que saber o que é que te faz ganhar dinheiro. Porque o dia que você souber o que é que faz você ganhar dinheiro, aonde você é bom, aonde é a tua estrela, você faz dinheiro até no inferno. E inclusive, se for pro nosso lar, faz bônus horas, né? O pessoal aí que gosta de uma vida após a morte, da espiritualidade. Por quê? Porque você tá consciente. Então, a consciência do que você é e do valor das coisas tem que estar na tua psique, senão você fica sendo aquela cultura de massa. E aqui, gente, e eu vou ser sincera com vocês, aqui nos Estados Unidos é o que a gente mais vê. Tudo é comprado, tudo você quer, porque tem um preço acessível, tem, mas às vezes não tá falando de você. Aí você gasta dinheiro com uma coisa que teoricamente você quer, mas você não quer aquela coisa, você quer o que aquela coisa vai fazer você achar que você é, vai fazer você achar que você tem. Todo mundo que tem problema de autoestima, todo mundo, eu digo assim, o mundo inteiro, tá? Não tô excluindo ninguém, faz muito isso, transfere para aquilo que a gente tem, aquilo que acha que a gente não é. E o tempo inteiro isso acontece. Então você vê, por exemplo, pessoas que começam ou a ganhar dinheiro, ou a poupar o seu dinheiro, e se confundem com o dinheiro que são. Mas aí você vê que elas têm aquela cultura, né, do dinheiro, porque gastam, mas quando você vai conviver com elas, elas têm uma pobreza de espírito absurda. Fala errado, não tem uma noção de cultura, né? A casa não tem reboco na parede, mas o carro é importado. Você começa a ver que os valores começam a ficar completamente trocados. Por quê? Porque se eu não souber primeiro quem sou eu, qual é a minha essência, o que eu preciso... Cristiane, e se eu não precisar de nada? Qual é o problema de você precisar menos do que o outro? Qual é o problema? As pessoas se sentem menos porque elas precisam menos do que uma pessoa. Ou porque às vezes elas estão conscientes do que elas não precisam. E aí, não, porque, né, ai que horror. E a gente começa a perceber isso. E a gente começa a ver que esse exame íntimo sobre a nossa essência vai trazer pra gente milhões de respostas. E, gente, ser rico não é ter dinheiro, é ser planejado dentro do quê? Dentro da sua essência. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosto, que preciso, gosto de viajar, ótimo. Eu sou assim, eu amo viajar.
E eu preciso viajar, ainda mais porque eu trabalho com psique, então eu tenho que estar imersa em outras culturas, em arte, em música, né? Eu preciso estar dentro desse mundo, porque faz parte não só do meu trabalho, mas da minha alma. E é por isso que psicologia é a minha vertente, é o que eu expresso pra cá. Só que eu não preciso estar num hotel de 5 estrelas, tomando champanhe no café da manhã, champanhe à tarde, champanhe não sei aonde. Não, eu posso estar num lugar que não seja feio, nem tenha barata no chão, mas que também não seja lá. Eu vou no meio termo, mas por quê? Porque essa sou eu. Isso é o que dá pra mim. Só que você tem que se planejar. E o que é planejar? Quando você começa a pensar sobre esse planejamento, você começa a ver que muitas coisas que a gente mantém na vida, às vezes também não são nossas. Por que eu não consigo me planejar? Porque se eu deixo de ter, ou de possuir, ou de comprar, ou de desejar alguma coisa que todo mundo tem naquele momento, porque eu estou me planejando para alguma coisa que é essencial para minha alma, a gente se sente desvalorizado. Então, ter dinheiro e autoestima é alguma coisa que está completamente coligada. A pessoa que tem dinheiro, mas não tem autoconhecimento, mas não tem valor, perdeu a autoestima em alguma vida e veio para cá para resgatar como? Ela é aquilo que ela tem. Então você vê que as pessoas têm uma poupança descomunal, ganham dinheiro descomunalmente, vivem pro trabalho. Eu conheci uma anta, porque só pode ser uma anta, não pode ser uma pessoa aquilo, que conseguiu ter um problema renal, foi parar no hospital para poder expelir uma pedra no rim, ficou internado, quando voltou da anestesia, a primeira coisa que ele falou não foi: oi gente, tô vivo, foi: me dá meu laptop que eu tenho uma reunião. Só merecia ter morrido, né? Porque 3 tapas na cara. Como assim? Não tem noção nenhuma de valor. Então tem o que não tem que ter, gasta com o que não tem que ter, poupa, ajuda sem saber que tá ajudando, porque isso é outra coisa que a gente às vezes faz, porque a gente acha que é legal, né? Ah, eu vou ajudar fulano, porque fulano não tem dinheiro, eu vou ajudar o fulano. Tomem muito cuidado com isso, muito cuidado. Por quê? Porque isso não é ajuda. Porque o dinheiro, foi o que eu comecei a falar pra vocês na live, ele é aquilo que é o símbolo da nossa capacidade de prover a nós próprios. De estar ali trabalhando pra gente poder ter a nossa comida, a nossa vida. É o que é pros animais a caça, o abrigo, né? A própria existência. Esse é o símbolo. Por isso que dinheiro é uma questão na nossa vida, né? Esse é o símbolo. Então o que acontece? Aquela pessoa que não consegue se conscientizar de que ela precisa prover para si mesmo, se você dá para ela nunca vai fazer, porque ela não vai ter a oportunidade de se descobrir. Ninguém se descobre, gente, sentado numa espreguiçadeira tomando uma cerveja na piscina. Você se descobre na hora que a água bate na sua bunda, que é a hora que o mundo vira para você e pergunta assim: e aí, querido, qual vai ser? O que vamos fazer? Ah, mas eu não consigo arrumar meu emprego, eu tento, porque às vezes está no emprego errado. Porque o primeiro emprego que a gente tem, assim como o primeiro casamento e assim como as projeções que caem sobre o primeiro filho, falam muito, primeiro, segundo, vai depender da pessoa, né? Falam mais da nossa persona do que da nossa essência. Então a gente tem que examinar. É por isso que muitas pessoas chegam no momento da vida delas e falam: eu não tenho paixão pelo que eu faço. Ou mudam de profissão, ou vão fazer uma outra faculdade, ou descobrem uma coisa que brilham os olhos. Porque a gente, já fiz uma live aqui pra vocês sobre isso, sobre nossa ferida psicológica. A gente vai lidando com ela até o dia que a gente não aguenta mais e começa a pensar. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de ajudar alguém. Porque a gente tem que saber se esse alguém tá fazendo por merecer, ou se ele tá reclamando e tá sofrendo porque tá reclamando. E aí você descobre isso fácil, porque é quando reclama e do que reclama. Aí você começa a perceber aonde entra a questão, qual o valor daquilo e se você ajuda ou se você não ajuda. Outra coisa que a gente coloca aqui, né, que eu tava falando das duas questões em relação à falta de valor. Quem tem pouco valor vai buscar poupar, vai buscar ter dinheiro, vai buscar, né, vai buscar construir. Ah, eu tenho que ter meu patrimônio, eu tenho que ter, porque não é. E quem não tem, né, já se acha em desvalor. Porque não tem, porque não pode, porque não consegue. Isso tudo tá ligado, gente. E aí eu falei que eu ia falar de 2 opostos aqui pra você, muito legais. E eu vou usar a astrologia pra falar disso, porque eu acho que é a que melhor esclarece, com 2 signos, que são 2 pilares pra gente falar daqui. Que é Touro e Escorpião.
Touro é o signo da construção, do valor, da materialização. E Escorpião é o signo do poder. É o signo que vai trabalhar com a gente a questão da destruição, da transformação. Isso tem que acontecer junto. Quando você não tem poder, e poder só o autoconhecimento te traz, você fica teimoso, endurecido, pão duro, sem prazer. Você não sabe dividir o que é prazer e dor. As pessoas não sabem. E a gente já perdeu muito do que é isso. Eu tenho que trabalhar. Segunda-feira, isso é um estudo, tá, gente? Segunda-feira, no Brasil, e foi um estudo, se eu não me engano, foram os alemães que fizeram esse estudo, eles perceberam que no Brasil, segunda-feira é o pior dia do mundo. Por quê? Pro brasileiro? Porque é o dia que você começa a trabalhar. Então, assim, o trabalho é sinônimo de dor, o trabalho não é sinônimo de autorrealização. Por quê? Porque as pessoas, elas têm que trabalhar, têm que entrar no mercado, têm que ter dinheiro, tem que, e ninguém faz obrigação com prazer, a não ser que dê um sentido para essa obrigação. E para dar um sentido, você tem que mergulhar e buscar a sua essência, quem você é, porque você vai ter medida. Então, o touro representa isso. E todo mundo que fica aqui, e eu já fiz uma live sobre isso, se eu não me engano, eu não sei se está no YouTube, mas que eu falei de Minotauro, do mito de rei de Minos, é exatamente isso. Constrói, tem, mas não é o quê? Rei. Porque para você poder ter, você tem que ser. Quem é, tem. Quem é, faz. Quem não é, pode fazer, mas vai perder. Quem não é, pode ter, mas não vai saber ter, vai ser possuído pelo que tem. Então, o extremo do acúmulo do dinheiro, de você não saber ter lazer, prazer, leveza, sabe? Você não consegue ficar bem. É porque o que acontece? A pessoa tem a baixa autoestima. Porque a autoestima está ligada à valorização. Valorização é autoconhecimento. Não tem outro caminho. E tem a outro lado, daquelas pessoas que não tem nada, não conseguem achar o teu valor e acham que nunca vão conseguir. Então estão sempre correndo atrás do dinheiro, preocupados com o dinheiro. Olha como é a mesma coisa. Porque são duas coisas opostas da mesma moeda. Só muda o lado, mas é a mesma moeda, que é a valorização. Então são pessoas que não vão conseguir, que vão se boicotar, que vão perder dinheiro, que vão querer, ou que vão gastar loucamente, aonde não tem que gastar. Então não faz uma economia inteligente. Por quê? Porque para você fazer uma economia inteligente, você tem que ter a coragem de fazer uma coisa que nós não temos, que é pensar no valor das coisas. Vou dar um outro exemplo. Telefone celular. O telefone pode ter a tecnologia que tiver. Agora, você pagar 6 mil reais num telefone, você quer apanhar, né? Você só pode... mas eu tenho dinheiro, eu posso pagar. Mas você não tem noção, amigo. O seu problema não é dinheiro, é noção mesmo. Por quê? E pra que serve o telefone? O telefone não é status, não deveria ser status. O telefone não deveria mostrar o prestígio. O telefone é uma ferramenta que você vai usar. Ainda mais se você trabalha com internet, com venda, com trabalho, que você trabalha com a mídia social, porque é um novo espaço que está se criando, sim. E a gente tem que parar de ficar metendo pau na rede social. Outro dia eu estava ouvindo um débil mental falar assim: gente, o que a gente posta na rede social não é verdadeiro, não é vida real. É igual, você posta suas melhores fotos. E por acaso, quando você sai tomar um chopp com teus amigos, você vai com a cara da tragédia também? Ou você conta todas as desgraças? Como é que você vai? Também mostrando o que há de melhor. Então não tem a menor diferença. A diferença é que talvez na rede social a gente consiga fingir melhor, mas e na vida, como a nossa, para algumas pessoas, do tipo eu sou assim, a minha cara já é transparente. Se eu tô puta, se eu tô irritada, tá aqui. Agora para de fazer isso. Agora transformar um telefone num status é coisa de quem não tem noção de valor. E o mundo, principalmente o ocidental, não tem mesmo a noção de valor das coisas. Então a gente tem carro que tem exorbitante, roupa, bolsa, telefone, coisas que você fala assim, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, existe um limite, mas as pessoas não pensam no limite. E elas, por quê? Porque se eu tenho, eu posso. Não, se você tem, você usa conscientemente. Quer ver uma pessoa que é assim, que usa o dinheiro conscientemente e que tem uma noção perfeita de dinheiro, e por isso a vida dá, porque a vida só dá se você saber usar. Que Deus ou o universo não é idiota, como diz minha amiga aqui, né? Não matou o pai dele a socos, então não dá asa à cobra. Se você não sabe possuir, você não vai ter. É assim que funciona.
Por quê? Porque se você tiver, você vai se perder, se afastar mais ainda da tua essência, a tua vida vai virar uma droga e a possibilidade de você ter que gastar dinheiro com psiquiatria, né, psiquiatra, ou médico, ou terapia, ou sei lá o que, é muito maior. Por quê? Porque você não sabe, então você não pode ter. É simples assim. Então a gente tem que, né, a pessoa que eu ia falar aqui, por exemplo, o Bill Gates usa o dinheiro dele porque a mente dele tem que estar pensando. Então ele investe em poder se nutrir, ele é saudável, ele tem dinheiro. Ah, e outra coisa, e os filhos não mamam na mamata. Por quê? Porque esse sou eu. Você é um animal diferente de mim, é da mesma espécie, mas você vai buscar por si. Então eu conheço muita gente que faz cortesia com o chapéu do outro. O que também não tem nada a ver quando você, eu vou deixar isso aqui bem claro, por exemplo, é casada e o seu marido trabalha e você fica em casa. Você tem um trabalho. Você tem um trabalho importantíssimo, porque a roupa dele não vai sozinho para a lavanderia, as louças não se arrumam para fazer uma comida maravilhosa, né? O mercado não bate na porta da casa e fala: tudo bom, senhora, a gente veio aqui mostrar um show para você escolher a comida que você quer. Não, você tem um trabalho. E o seu trabalho tem que ser valorizado, porque é o valor que se dá. Agora, não adianta também culpar as pessoas, não, porque tem muita gente que faz isso, né? Aceita essa vida e depois fica jogando na cara do outro. Não, porque eu que pago as contas. Você não faz mais nada do que a sua obrigação, porque você quer vir aqui encerar o chão, quer vir aqui limpar o vidro, quer vir aqui educar criança, quer vir aqui fazer não sei o que. Se você quiser, fica tranquilo, eu vou trabalhar e você faz isso. São trabalhos, valores. Mas o que é mais importante pra gente se tornar uma pessoa rica, e quando eu falo rica, gente, é rica. Rica no sentido de você poder fazer tudo o que você quer, ter tudo o que você quer, poder ter a sua reservazinha, sim, porque é importante você ter um pouco de reserva, mas poder fluir, poder usar o teu dinheiro. O que é necessário é autovalorização, é saber qual é o teu valor. O que é importante para você, o que realmente faz a diferença para você. E quando você não pode comprar aquilo que é um desejo que você tem, que faz uma diferença, por exemplo, eu gosto de bolsa cara. Por quê? Porque a bolsa não estoura, porque a bolsa é bonita, a bolsa tem qualidade. Então vale a pena você investir numa bolsa que não seja uma bolsa que você compra aí por R$30 em algum lugar. Ótimo, só que tem que se planejar. Então tem milhões de marcas de bolsas boas. Qual é aquela que você pode adquirir? Qual é aquela que pra você faz sentido? Por que a gente tem essa mania escrota, desculpa falar assim, mas de querer o mais caro, o melhor, o que mais brilha, o que mais não sei o quê? Porque isso é falta de autoestima. Quem não tem valorização não tem autoestima. Quem não tem autoestima não tem dinheiro. É uma relação que vai fazer isso. Aí quem tem muito dinheiro e não tem autoestima, não tem felicidade, porque é escravo do dinheiro. Porque o dia que não tiver, e a gente já viu um monte de casos aí, se mata. Quando eu estava no Brasil, teve um caso de um cara que perdeu o emprego na Petrobras, arremessou os filhos pela janela e depois matou a esposa e se matou, porque não tinha dinheiro. Meu Deus do céu. Então, assim, como a gente tem problemas em relação a isso? E quando a gente tem também um pai rico, né, ou uma família rica, e a gente começa a ter a nossa vida, e a gente fica naquela, tenho que ter aquilo que, né, minha família me deu, que eu sempre tive. Você tem que fazer autoconhecimento. Você tem que saber o que é valor para você, o que você precisa e o que você não precisa. Eu não estou falando de viver, né, no minimalismo, no edge, né, como fala, caceta? No risco, né? Você viver pendurado, não, só com o estrito necessário. Não, porque você também precisa de prazer, lazer, alegria. Isso faz parte da vida humana. Você precisa disso, você não pode abrir mão dessas coisas. Mas a gente tem que saber o tipo de lazer, o tipo, né, o quanto eu vou precisar, como sou eu ali dentro da coisa, porque a gente tem que tomar muito cuidado e aprender a dar valor às coisas e a si próprio. Conheça-te a ti mesmo, saiba o que é importante, o que é valor, o que é, como é que, né, o que você precisa. Depois olha para o mundo e vai caçar, como os animais. Você nunca vai ver animal estocando coisa, mas você não vai ver também o animal caçando 5 zebras para comer só uma perna. Você vê o que você vê? Você vê um necessário. Ah, mas eles não precisam guardar dinheiro porque não vai acontecer um imprevisto. Ah, não? Não acontece incêndio na floresta. Não acontece catástrofe. Zebra brota da terra pro leão, né? O leão tá andando, daqui a pouco brota uma zebra. Aquele, ai, olha que bom, agradeço. Colhe a zebra e come. Não é assim.
Cada um tem a sua parcela de trabalho. E outra coisa que fala desses dois opostos que eu estava falando, do touro. Touro, para poder construir, tem que trabalhar, tem que gostar do trabalho, tem que ser preciso. Ele não pode ficar pisando no aleatório, contar com o ovo no cu da galinha, como diz o português, né? Bem chulo. Não pode. Ele tem que ter planejamento. Agora, se eu não tenho escorpião, que é aquilo que tem a coragem de destruir, transformar, eu como os valores que são ditos pelo coletivo e passo a não saber do meu valor. Então eu passo a ser um escravo. Seja um escravo porque eu tenho a baixa autoestima e preciso ter para ser, ou seja um escravo porque eu já tenho uma baixa autoestima tão baixa que eu nem acho que eu consigo ter. Então eu nem tento. Então a gente precisa se conhecer. Quando você está na profissão certa, quando você está fazendo aquilo que verte da tua alma, você não vai precisar provar nada para ninguém. Então você vai ter equilíbrio. Você vai fazer curso se te interessar. E não porque tem que ter, porque eu tenho que atender, porque eu tenho que me especializar, eu tenho que entrar no negócio do mercado. Não, você vai fazer o que tem que ser feito. Você vai ter o seu dinheiro para você poder ter a sua vida com conforto, com tranquilidade, porque você vai ser bom no que você faz. Porque quando a gente ganha dinheiro, a gente tem que saber o que faz a gente ganhar dinheiro. Qual é o nosso talento? O que é isso que eu tenho que faz eu ter dinheiro e faz eu não perder? Por isso eu posso planejar. Não é você saber, não, eu tenho dinheiro porque, né, o brasileiro, como eu dei o exemplo aqui pra vocês, né? Que a gente fala muito do funcionário público, né? Eu vou trabalhar e vou ser funcionário público. Aí você não tá num trabalho que você gosta, não te dá prazer, você não faz aquilo com amor, porque aquilo não te... Você tá num lugar ali para ter segurança. Mas segurança sem prazer não vale de nada, porque a tua vida vai ser uma tragédia. Você tem que ter as duas coisas. Mas tem gente que tem medo de ficar sem dinheiro. Porque essas pessoas que têm medo de ficar sem é porque não sabem o que são e o que tem. O que elas têm aqui dentro. Quando elas souberem, quando elas acharem, quando elas fizerem esse mergulho, você não deixa mais de ter medo. Você perde o medo de perder. Por quê? Porque você sabe como fazer. Então, por que você vai ter medo de perder se você faz de novo? Essa é a lógica, mas é autoconhecimento, é a gente entender o que é. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu sei uma coisa desde pequena que eu faço bem, falar. Além de eu falar muito, eu sou boa pra explicar, pra trazer às vezes, né, pra falar sobre coisas que são mais abstratas, mais polêmicas, mais psicológicas. Sempre fui. Às vezes eu pegava um livro pra ler e eu abria o livro no meio do prefácio, eu falava, já entendi. E eu já entendi, eu podia falar sobre 3 horas sobre aquele livro. Esse é o meu dom. Então, se um dia, eu só não vou ganhar dinheiro se eu ficar muda. Não, mesmo muda eu ganho, porque eu sou capaz de aprender a falar pelas mãos, porque eu sou filha de italiano, faço mímica, né? Ou seja, a gente vai sabendo aonde está o nosso dom. E ali você trabalha para ganhar, mas nunca em excesso. Nunca. Então você não fica em função de, você tem equilíbrio com, porque você se conhece, então você sabe o que você precisa, o que é necessário. E aí você começa a fazer essa conexão. E aí você é rico? Porque tudo que você quer, você vai fazer. Eu quero viajar. Vai se programar, vai fazer sua viagenzinha, vai ter o prazer do tempo para programação. Não, mas eu quero viajar agora. Então você vai ter que tomar um Rivotril, porque aí o teu problema é a ansiedade. Então você vai ter que primeiro tratar a ansiedade, fazer uma terapia para poder se planejar financeiramente. Riqueza é planejamento. Ser rico é ter plano, não é ter dinheiro guardado, é ter plano. É saber o quanto você precisa, o quanto você é e poder viver. Porque, gente, por mais que tem gente aqui que acredita em reencarnação, em vida após a morte, que vai nascer de novo, essa vida é uma só. Uma só. Então viva ela muito bem. Aprenda a ter obrigação, prazer, leveza, responsabilidade. Aprenda a gostar do trabalho, aprenda a fazer dele a sua via de realização no mundo. Se dê tempo. Cristiane, mas eu sou muito velho para fazer isso. Está morrendo? Então não é. Tá em terminal, que não dá para fazer nada? Então não é. Todo mundo pode e deve se olhar, se buscar, se entender, trabalhar o valor. Olha para si, para aquilo que é gostoso, para aquilo que você gosta e você vai aprendendo. Faça a sua conta numérica do seu valor, do que é legal. Eu gosto disso.
Tá, mas isso tem que ser desse, tem que ser o máximo, não pode ser o meio termo? Você não sabe aonde você tá. Tem algumas pessoas que têm o máximo. Para algumas pessoas que nasceram, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Um exemplo que, na minha opinião, vamos imaginar aqui um Da Vinci. Da Vinci nasce aqui de novo. Imagina se o Da Vinci, ai que tragédia, nascesse numa comunidade do Rio de Janeiro ouvindo funk. Ele se matava. Porque a cabeça dele para arte é uma outra coisa, é uma outra história. Ele vai precisar viajar, ele vai precisar pintar, ele vai precisar fazer uma faculdade cara, de artes belas, é da alma dele. Só que se eu não escuto a minha alma, eu não sei. E se eu não sei aonde eu vou me canalizando, eu não sei como eu vou chegando. Então acaba que você pega às vezes um artista e bota ele para ser marqueteiro, secretário, psicólogo, médico. Um idiota, não vai ganhar dinheiro nunca. E vai estar sempre reclamando. Por quê? Porque está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Então, o segredo é isso. Acha a tua essência, acha o que você precisa, acha o teu valor. O que eu preciso eu já falei isso aqui pra vocês, eu vou repetir. O que eu preciso materialmente, o que eu preciso emocionalmente, o que eu preciso mentalmente e o que eu preciso espiritualmente. Vou explicar rapidinho isso. Fisicamente comida, saúde. Eu tenho um seguro de saúde, nossa, extremamente mega caro. Legal, tá gastando seu dinheiro à toa. Por quê? Porque se você é uma pessoa que somatiza, você não vai precisar de um seguro desse jeito. Pega o meio termo, cara. Mas e se amanhã eu precisar? Querido, você não sabe se você vai estar vivo daqui a 1 segundo. Se você vai ter um AVC e vai morrer no meio dessa live. Então, calma. Acha como você ganha dinheiro, porque se você precisar, você vai ter dinheiro para poder reparar aquilo que você precisa. Acha. Comida, mesma coisa. Que as pessoas que têm problema de emagrecer, de engorda, emagrece, não tem prazer na alimentação. Eu como isso porque é saudável, mas é ruim. Do que te adianta? Você quer chegar na felicidade pela infelicidade? Você vai chegar, sabe aonde? No inferno, na tristeza, na depressão, onde você quiser. Mas você não vai chegar na felicidade. Se conhecer é importante. Depois, emocional. A gente tem que estar com pessoas que acreditam na gente, que é acima de tudo, que respeitem a gente. Elas podem não concordar com o que a gente faz, com o que a gente acha, mas elas respeitam. Elas jamais vão enfiar o dedo e falar, mas eu acho isso errado. Elas vão dizer, nossa, eu não penso assim. Nossa, tudo bem. Respeito. Isso é o emocional. O espiritual. Você precisa se permitir entender que todo mundo, gente, é louco. Como assim louco? Nós somos a Lucy Crazians, porque ninguém é igual a ninguém. Então você não pode olhar para uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma dificuldade imensa para aprender as coisas, imensa. Já contei aqui para vocês a história do guarda-chuva que eu prendi, que meu pai falou, vira o guarda-chuva, em vez de eu virar para passar, eu comecei a rodar, igual a de retardada. Meu pai ficou tão chocado que ele só enfiou a mão no guarda-chuva e falou, meu Deus, e virou. Naquele dia ele não sabia se ele e minha mãe tinham parido, uma pessoa ou uma jumenta, mas era mais ou menos assim. Mas eu sei que a minha cabeça funciona diferente, então eu sei o que eu preciso quando eu entro numa aula, numa turma, num curso. Eu sei como funciona, eu sou muito autodidata, eu preciso de espaço, porque senão eu não entendo. Eu tenho que fazer as minhas conexões loucas, mas eu não posso olhar pra fulano e falar, mas eu me comparo. Não posso. Eu tenho que saber como é que eu funciono. Isso é espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver com você acreditar em Deus, espírito, vida após a morte, ficar rezando, fazendo caridade, querendo ser São Francisco, querendo ser santo. Espiritualidade é você respeitar a sua essência. Quando a gente fala de buscar a Deus, Deus está dentro da gente. E é a nossa essência. E a gente tem que buscar o valor dessa essência. Eu tenho que ter coragem de aparecer pro mundo como eu sou. Como? Louca, diferente, endoidecida. É assim que, todo mundo anda de um jeito, eu ando de outro. Ótimo, anda do seu jeito. Mas se conheça, porque aí você vai saber a calça que você tem que comprar, a marca da calça que você tem que comprar, a comida que você tem que fazer, qual a marca da comida que você tem que ter na sua casa, qual é o carro que você tem que dirigir, como que você faz isso. Você vai aprender a olhar para o material e você vai refletir o seu valor. E aí você vai se tornar uma pessoa rica. Por quê? Porque você vai ter tudo o que você precisa, vai ter tudo o que você deseja, porque você sabe desejar. E saber desejar é o segredo para se sentir rico, com uma boa autoestima e bem. Senão, você sempre vai ser o pobre, porque você vai desejar o que você não pode ter. Você vai desejar aquilo que não é da sua essência. Você vai desejar o que é do outro. Você vai se comparar com o do outro e vai fazer compensação.
dinheiro vai confundir o ter com o ser e nunca vai ser. E sempre vai estar correndo atrás. Então são aquelas pessoas que são colecionadoras de carnes vivas e coisas mortas. Porque ter pessoa, ter um status, ter alguém, ter família, ter, é uma loucura. Tem gente que faz isso com filho. Não, eu tenho que ter filho. Por quê? Não, porque se eu não tiver filho, eu não concretizei minha vida. Tá louca? Quer tomar 3 tapas na fuça, pelo amor de Deus? Por que você tem que ter um filho? A maternidade é tão ampla, você pode fazer ela de várias formas, mas você não. Você quer ter um pivete dos infernos. Aí depois fica mal, não sabe por quê. Dá problema na maternidade, por que acontecem as coisas. Ah, mas a maternidade é difícil mesmo. É, porque você tem que ser a mãe que fulana foi. E que fulana, e que todo mundo bate palma dizendo, não, essa é a mãe. Aquela mãe que deixa a criança vestida de Homem-Aranha pro shopping. Se eu tenho um filho, e meu filho quer se vestir de Homem-Aranha pra ir pro shopping, eu já falo pra ele, querido, perca essa atitude, perca essa vontade agora. Porque se eu deixar você fazer isso, quando você tiver 15, 16 anos, você vai ser um demônio. Você tem que aprender que tem hora pra tudo. Ah, mas você castra o lúdico da criança. Não, não castra o lúdico da criança. Não castra. Eu só vou castrar o lúdico da criança se um dia eu chegar pra ele e falar, Papai Noel não existe, Coelhinho da Páscoa morreu, não existe um coelho que bota um ovo de chocolate, porque para pra pensar de onde é que sai aquele ovo e por que ele é de chocolate. Você, não é isso. É você dar noção. Mas isso, gente, é através do valor. Então, o que fica aqui pra gente é, quer ser rico? Saiba quem você é, se você é pato, se você é leão, se você é ganso, porque se você for leão e querer viver a vida de pato, do que adianta você ter pena se você não vai usar? Você vai nadar? Não. Vai comer peixe? Não. Ah, e se você é leão, para que você vai correr atrás da zebra? Saiba quem você é e a riqueza vai vir, porque aquilo que te é necessário, que vai te dar prazer, que vai te dar juventude, alegria, ânimo, vai vir para sua mão, porque você sabe desejar. Então, gente, não tem outro caminho, é o autoconhecimento. Então, hoje a gente aprendeu aqui como ser rico. Agora, como ganhar o dinheiro é com vocês. Aí cada um vai trabalhar, vai fazer o seu ofício pra gente poder viver o que a vida tem para nos proporcionar. Porque a vida é feita para ser vivida como? Porque a gente tem a consciência com prazer, com leveza, com alegria. Ela não é para ser vivida com tragédia, com dor, com mau humor, com obrigação, sobrecarga. Isso é uma vida que não é sua.